Segundo Samuel, no capítulo 21, glória a Deus. Este culto está sendo uma homenagem às mães, porque talvez no domingo, alguém que esteja aqui hoje não possa estar, mas venha, um culto abençoado pela manhã e um culto maravilhoso também à noite. Mas, da minha parte, como disse o irmão Kim, a minha parte como mãe espiritual, como a pastora do culto das quintas proféticas, eu quis fazer esta homenagem, esta oração que nós recebemos como mãe. Quando você abrir em 2 Samuel, no capítulo 21, daqui a pouco eu te falo o versículo, você espera que daqui a pouco eu te falo o versículo. Coloque a mão no seu coração, neste momento, feche seus olhos, no nome do Senhor Jesus, e diga assim: Senhor Jesus, meu coração é terra boa e já está preparado para ouvir a tua palavra. Jesus, eu sei que esta noite é homenagem às mães, mas eu que sou mãe adotiva, espiritual, eu que sou mãe de coração, também recebo. E quem for ou estiver aqui como esposo, como filho, também seja abençoado no nome de Jesus. Portanto, diga assim: todos vamos receber a palavra de Deus nesta noite, quer seja mães ou pais, nós seremos abençoados no nome de Jesus. Oh, amados, glória a Deus, aleluia. Poderia dizer que a palavra dessa noite, que vai ser ministrada aqui através do livro de 2 Samuel, eu creio que ela pode até ser uma palavra chocante. Talvez você vai dizer assim: mas eu nunca tinha lido sobre esta mulher, mas eu nunca ouvi uma mensagem sobre esta mãe. Mas nós vamos ouvir nesta noite, e eu creio que o seu cuidado, o seu amor, a sua dedicação pelos seus filhos, elas aumentarão no nome de Jesus. Se nós formos ver, tem mais de 40 mulheres na Bíblia, muitas e muitas mães que podem trazer exemplo para nós. E se tem algo que os nossos filhos olhem em nós, é o exemplo. E eu tirei algumas mães aqui da Bíblia, mas essa mãe especial que eu vou falar, vocês vão ficar assim, estarrecido com o que ela fez, por amor aos seus filhos. Mas antes que nós entremos aqui no versículo, eu quero falar com vocês sobre Eva, a primeira mulher, a primeira mãe do mundo. Eu estava meditando sobre a vida de Eva, e a gente vê que ela, como mulher, como esposa, ela errou, porque ela deu ouvido à serpente, e não só fez aquilo que era errado em desobedecer a Deus, como ela levou também o seu marido a este fracasso, a essa desobediência. Mas quando nós olhamos a Eva mãe, que teve um filho chamado Abel, que teve um filho chamado Caim, e quando essa mulher então ela vai viver a maternidade, quando ela vai viver a família,
Esta mulher, ela tem uma tristeza, ela tem algo irreparável, que é quando seu filho Caim mata seu outro filho Abel. Diz que nada supre a perda de um filho, nada supre. E aqui Eva errou como mulher, mas sofreu como mãe. Depois nós encontramos na palavra a vida de Joquebede, a mãe de Moisés, uma mulher estrategista. O que Deus quer que nós sejamos, estrategista. Mãe, seja uma estrategista na vida dos seus filhos. Esta mulher, Joquebede, mãe de Moisés, quando ela soube que havia um decreto para matar todas as crianças menores de 2 anos. Moisés tinha nascido há pouco tempo. E esta mulher disse: eu não vou perder meu filho. Eu não vou deixar que matem meu filho. Esta mulher então, ela fez um cesto. Por um tempo, ela colocou aquele cesto lá em cima, lá no telhado. E depois, esta mãe estrategista, ela colocou o seu filho dentro de um cesto. No momento certo, na hora certa, do jeito certo, ela manda com que aquela embalagem, aquele balaio ao qual ela tinha colocado toda a sua dedicação, toda a sua fé, todo o seu amor, estava envolto àquela criança. E aquela criança então, descendo pelo rio Nilo, no momento certo, na hora certa, do jeito certo, na estratégia certa, aquela criança chamada Moisés, ela vai ser acolhida pelas filhas de Faraó. E nós conhecemos toda a história de Moisés, que quer dizer salvo das águas, porque ele teve uma mãe estrategista. Mães, sejam estrategistas na vida dos seus filhos. Saiba como. Peça direção de Deus para que você tenha estratégias para livrar o seu filho de todo o caos que possa vir sobre ele. Depois nós vemos a história de Sara, uma mãe que quis ajudar a Deus. Ela quis ajudar Deus. Ela tinha uma promessa. Seu marido tinha uma promessa. E promessa de Deus é cumprida. A promessa do homem pode falhar, mas a promessa de Deus não falha. Mas Ele é que sabe o dia, a hora e como. E Sara, ouvindo aquela promessa, ela quis ajudar Deus. Mãe, não ajude Deus quando tem uma promessa para o seu filho, porque a promessa que Deus deu para o seu filho vai se cumprir. A promessa que Deus tem para o seu filho vai cumprir. E Sara, então ela pega a sua empregada, ela pega Agar, aquela que estava ali para os serviços domésticos, e ela querendo ajudar Deus, querendo antecipar os planos de Deus, ela dá Agar como mulher para o seu marido. E nós sabemos todo o desenrolar daquela história. Então, amadas, não precisa ajudar Deus. Ajuda seu filho e deixa Deus cumprir a parte dele, a promessa dele. Amém? Glória a Deus. Depois nós encontramos Isabel, a prima de Maria, a mãe de João Batista, aquele que foi o precursor de abrir o caminho para Jesus, aquele que diz: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Essa mulher Isabel foi uma mulher que viu o seu filho abrindo, sendo precursor para que Jesus pudesse então estar trilhando nos caminhos que ele veio trilhar. E o exemplo maior da Bíblia, que foi Maria, a mãe de Jesus. Olha, dizem, os crentes não gostam de Maria? Gostamos, amamos Maria, é nossa irmã, é alguém de um exemplo para nós mães, um exemplo fantástico. Talvez o maior exemplo foi o exemplo de Maria, que nos ensinou dizendo: fazei tudo que Ele vos
mandar. Se nós somos obedientes hoje, fazendo tudo o que Jesus manda que façamos, é porque Maria nos ensinou. Nas bodas de Caná, quando o vinho acabou, alguém foi falar com ela. Ela falou com Jesus. E Jesus disse: espera, ainda não chegou minha hora. Ela volta para aqueles copeiros e diz assim: fazei tudo que Ele vos mandar. Obrigado, Maria. Obrigada, irmã Maria. Obrigado por nos ensinar a fazer tudo que Jesus mandar que venhamos a fazer. Amém? Glória a Deus. Ah, pastor, mas essas mulheres, Eva, Sara, Isabel, Joquebede, Ana, essas mulheres foram da Bíblia há mais de 2000 anos. Mas nós temos exemplos, não muito longe, no século passado, ou talvez até nesse século, duas mulheres que ao ler a biografia de seus filhos, a gente fica impactado. Um foi a mãe de John Wesley, Susana Wesley, uma mãe de 19 filhos, sendo que John Wesley era o 15º filho desta família. Sabe o que essa mãe ensinava para esses filhos? Todas as noites, após os seus 19 filhos dormirem, esta mulher tirava 2 horas para orar por eles. Essa mulher tirava 1 hora por semana para fazer um estudo bíblico para com seus filhos. Esta mulher, que quando ela tinha a sua folga depois do almoço, ela cobria o seu rosto com avental. E ela dizia: ninguém me perturbe, porque agora eu vou falar com meu pai. Amados, e no tempo desta mulher Susana Wesley, a mãe de John Wesley, não é como o nosso tempo hoje, que tinha máquina de lavar, que tinha geladeira, que tinha aspirador de pó, que tinha cafeteira elétrica, que tinha panela elétrica. Nós sabemos que tudo era bem primitivo. E esta mulher com 19 filhos ainda teve tempo de tirar 2 horas para orar pelos seus filhos. Quando a gente lê a biografia de John Wesley, nós ficamos maravilhados, porque quem dá todos os detalhes de uma mãe dedicada, de uma mãe amorosa, de uma mãe que ele diz assim: se eu sou o que eu sou, eu agradeço a minha mãe, eu agradeço as orações que ela fez por mim. Quando a gente lê a biografia de Billy Graham, gente, o que esse homem fala da sua mãe, das orações, dos tempos que ela passava, e ela tinha algo que ela dizia assim para eles: a Bíblia diz. Ele conta que a frase que sua mãe dizia para eles: a Bíblia diz. E eles então temiam e diziam: se a Bíblia é a palavra de Deus, e se a Bíblia diz, é porque é Deus falando. Eles tinham um temor muito grande quando a sua mãe estava em oração por eles. Ele conta na sua biografia que nos últimos dias de sua mãe, ela teve uma enfermidade, que ela teria que amputar a perna. E esta mulher, num leito de dor, num leito de enfermidade, onde ela poderia estar murmurando, reclamando, chorando, esta mulher disse para eles, para os filhos, que eram muitos também: quando eu deixar este corpo, no momento da minha partida, eu quero que todos os meus filhos estejam em volta e cante um hino para mim. E esta mulher, ali no momento da sua debilidade física, ela mostrou força para os seus filhos. E Billy Graham morreu aproximadamente uns 5 anos atrás, com quase 100 anos. E por onde ele passava, seus grandes livros, Bom Dia Espírito Santo e tantos outros, ele disse que o legado que sua mãe deixou foi um legado a ser
como exemplo para a vida deles. Amém? Glória a Deus. No leito de dor da mãe de Billy Graham, ela disse algo que eu guardei para a minha vida, e eu quero que você também guarde para a sua vida. Ela disse assim, no leito de dor: Deus não nos conforta para ficarmos confortáveis, mas para nos tornarmos confortadores. Como que alguém no leito de dor, como alguém já está nos seus últimos momentos de vida, com seus filhos reunidos em volta da sua cama, ela disse para eles: Deus não nos conforta para ficarmos confortáveis, mas para nos tornarmos confortadores. Olha que palavras fortes que esta mãe, ela disse para seus filhos. Eu quero te perguntar, mãe dos dias de hoje, quanto tempo você ora pelo seu filho? Essas duas mulheres, elas faziam culto domésticos, reuniam os filhos em uma hora do dia, e ela então ensinava a palavra de Deus para eles. Ela falava a palavra de Deus para eles. Então eu quero te dizer, mãe, valeu a pena para Billy Graham, valeu a pena para John Wesley, valeu a pena para os maiores conferencistas, os maiores avivalistas, os maiores pastores, os maiores escritores. Valeu a pena para eles, vai valer a pena para os seus filhos também. Vai valer a pena você estar em oração no nome de Jesus. Segundo Samuel 21, a partir do versículo 10. Eu quero falar de uma mulher que talvez você nunca tenha ouvido falar dela. Uma mulher chamada Rispa, que quer dizer brasa viva. Está dizendo: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo à noite. E foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, concubina de Samuel. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe de Leade, os quais o furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. Ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Pastor, o que quer dizer essa história? Resumindo, essa história é a história de uma mulher chamada Rispa. Rispa foi uma das mulheres do rei Saul. Ela não foi a mulher legítima, ela foi uma concubina. Mas naquela época ela tinha os mesmos direitos que a mulher verdadeira ela tinha. Então Rispa, ela era concubina, ela era a mulher de Saul. E ela teve 2 filhos com ele, ao qual um filho dela chamava Armone e o outro Mefibosete. E o que acontece? Saul teve um momento em que ele fez algo que Deus ficou irado. E o que acontece? Vem uma fome, vem uma luta muito grande para aquela nação.
E sempre que um rei, sempre que alguém fazia algo que estava fora da vontade e dos padrões de Deus, sempre tinha maus resultados. Era a chuva que não vinha, era coisas que faziam com que o povo sofresse. E de repente, vem uma fome terrível em Israel. E aqui, Davi então vai consultar a Deus. Deus, o que é que está acontecendo? Que fome é esta? Que fome é esta? E Deus então revelou para ele o que Saul tinha feito. Saul tinha matado muitos gibeonitas, aos quais não poderiam ser mortos, porque eles tinham uma aliança com Deus. Eles tinham uma aliança com o rei. Mas Saul não respeitou essa aliança. E Saul matou muito desses gibeonitas. E eles ficaram revoltados. E de repente então, o rei Davi, ele vai até essa tribo dos gibeonitas. E ele então diz para eles: olha, nós sabemos que o que Saul fez foi muito errado. Mas eu vim aqui para perguntar, o que é que nós podemos fazer para reparar o que Saul fez, que trouxe maldição para Israel, fazendo com que essa grande fome assole todos nós. Então eles disseram assim: olha, não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel, disse ele. Que pois que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, e de seus filhos, nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi, Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Berzilai, o Meolatita. Amém? Então, é difícil, não é? Mas é fácil. É fácil. Então, o rei, Davi, manda saber por quê que essa fome, por que toda essa desgraça está acontecendo aqui em Israel. Vamos saber então o que nós podemos fazer. Porque sempre quando tinha algo desse tipo, fazia esse sacrifício e aplacava a ira de Deus. Então eles ficaram sabendo que essa tribo, ela tinha acontecido muitas mortes, mas não poderia ser morto nenhum daquela tribo. E aí então o rei Davi manda saber o que nós podemos fazer, como que nós temos que pagar para que a ira de Deus se aplaque. E eles disseram assim: olha, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós não queremos nada material. O que nós queremos é vingar de Saul. Nós queremos 7 pessoas da sua família para serem mortos, enforcados. E onde que o rei falou que poderia, ele deu a palavra dele que poderia? De onde saíram esses 7 enforcados? Para que a ira de Deus se aplacasse. 2 dos filhos de Rispa e 5 netos de Saul. Esse Mefibosete que foi enforcado juntamente com seu irmão Arnone, não é o Mefibosete lá de Lodebar, não é o Mefibosete filho de Jonatas, neto de Saul, é um outro Mefibosete, neto de Saul, que foi enforcado. Então 7 foram enforcados para que se aplacasse a ira de Deus. E entre esses 7 filhos estavam os 2 filhos de Rispa. E quando era enforcado,
eles ficavam pendurados, até que as aves dos céus, os animais, as bestas feras do campo, vinham e comia todo aquele corpo, toda aquela pessoa, todo aquele ser. Mas era algo honroso, como é até nos dias de hoje, que enterremos os nossos mortos. Quando essa mãe Rispa, ela fica sabendo que os seus 2 filhos estão enforcados, sabe o que essa mulher faz? Aqui está dizendo que ela pegou um pano de saco. Esta mulher subiu onde estavam enforcados aqueles 7. Ela olha para os seus 2 filhos. Esta mulher armou uma tenda. Qual a mulher que teria coragem de fazer isso hoje? Esta mãe armou uma tenda para vigiar os corpos dos seus filhos, para que as aves dos céus e nem as bestas feras do campo viessem comer a carne deles. Por 6 meses, foi no início da cega, até no final da primavera, por 6 meses, esta mulher ficou afugentando aqueles animais, para que os seus filhos tivessem um enterro digno. O que eu aprendo com isso, minha irmã? O que eu aprendo? Nunca desista dos seus filhos. Eles precisam de você, principalmente quando a vida apresentar as suas dificuldades. Essa mulher ficou 6 meses. E ela disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Enquanto não vier um decreto do rei, o mesmo que mandou matar, o mesmo que disse que poderia escolher 7. Enquanto o decreto do rei não chegar aqui, não tirar os meus filhos, para eles terem um enterro digno, eu não saio deste lugar. Sabe o que eu quero dizer para você, minha irmã? Seja qual for a situação que seu filho estiver enfrentando, não desista dele, vai até o fim, não desista dele. Esta mulher Rispa, essa mãe, ao ver os seus filhos mortos, essa mulher em grande desespero, ela toma a decisão de não abandonar os seus corpos, pois sabiam que em pouco tempo seriam dilacerados pelas aves e pelas bestas feras do campo. Não abandone, não abandone, não abandone seu filho por nada neste mundo. Deus te presenteou com esses filhos e você vai ver o seu filho sendo quem Deus disse que ele é. Deus disse quem ele é. O seu filho é o maior presente que você pode receber depois da sua salvação. E quando então aquela mulher chamada Rispa, ela está ali tomando conta, pessoas passando para lá e para cá, e vendo aqueles corpos de pendurado, vendo aquela mulher frágil, ali dentro de uma cabana de pano de saco, noite e dia e noite, aquilo começou a incomodar as pessoas que passavam ali, e eles foram ver: que mulher é esta? Que mulher é esta que está tomando conta desses corpos aqui? E sabe o que aconteceu? A notícia chegou até o rei Davi. Rei Davi, sabe o que está acontecendo? Sabe aquele enforcamento que o Senhor autorizou que os gibeonitas fizessem? Tem uma mulher lá, tomando conta de 2 corpos. Os outros, as bestas feras já comeram, mas tem 2 lá que ela está tomando conta. Ele disse: eu tenho que conhecer quem é essa mulher. Eu tenho que conhecer quem é esta mãe tão corajosa. Quem é esta mãe que não abre mão dos seus filhos nem depois de morto? E ele então manda que alguém vai lá conferir, e confere. Então o rei Davi, ele dá um decreto: vai lá, tira todos eles e traga para dar um enterro digno. E aquela mãe só saiu daquele lugar quando ela viu que ela honrou aquilo que ela tinha prometido. Quantas mães desistindo dos filhos hoje, porque estão nas drogas, porque estão num caminho errado, porque não estão como elas querem,
Mas e deixa eu te dizer, se você ficar firme na oração, se você não abrir mão dele, pode ter certeza que Deus vai te dar a recompensa. Deus vai te dar a recompensa. Cumpra o seu papel, qualquer que seja ele, até o fim. Amém? Glória a Deus. Oh, glórias, aleluia. Quando todos os recursos materiais se esgotarem, deixemos-nos cativar pelo exemplo de Rispa. Perseverança e determinação. Nosso grito de guerra: criamos filhos para os céus. Eu não criei filho para o mundo, eu criei filho para Deus. E meu filho é uma bênção. E eu ainda vou colher os frutos da minha oração no nome de Jesus. Amém? A dor daquela mulher de perder os seus filhos se materializa em atitudes. Atitudes. Venha sexta-feira, traga a foto dele, traga algo, coloque aqui no altar do Senhor, faça a sua cabana aqui em cima e diz: Senhor, liberta meu filho. Senhor, traga meu filho para os caminhos do Senhor. A cabana está pronta ali. A tenda está pronta ali. Venha, entra ali com a sua foto. Chore aos pés de Jesus. Clame a Ele. Diga: Senhor, eu preciso que o meu filho, ele seja um filho segundo o seu coração. E aquela mulher chamada Rispa, brasa viva, pôde ver o fim que Deus poderia dar para aquele clamor, para aquele ato, por aquela atitude, por aquela perseverança. E eu quero te convidar a ficar de pé agora. Nós vamos orar no nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos a ter Rispa como exemplo de mãe. Que nós venhamos a ter perseverança, coragem, atitude. Que não venhamos a ter medo de nada e declarar: meu filho pertence a Deus. Tem alguém aqui, mãe com filhos, neste momento? Eu gostaria de convidar que você pudesse ficar perto do seu filho, abraçar seu filho, estar junto com ele. Nós vamos orar para nos despedir em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode liberar uma palavra de bênção para o seu filho? Você pode liberar uma palavra de bênção para os seus filhos? No nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Você quer nessa noite colocar o seu filho no altar do Senhor? Pode vir também. Pode colocar seus filhos no altar do Senhor. Pode estar pedindo ao Senhor para abençoá-los, guardá-los e protegê-los em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, meu Deus, pela oração inicial. Obrigado, meu Deus, pelos louvores. Obrigado, meu Deus, por essa singela homenagem às mães. Obrigado por essa palavra que falou tão forte ao meu coração, Pai. Um exemplo de uma mãe perseverante. O exemplo de uma mulher guerreira, forte. Uma mulher determinada, que não abriu mão dos seus filhos, para que eles pudessem então ter o fim ao qual ela pôde dar, um fim digno. Por isso, Pai, como mães, oramos e abençoamos os nossos filhos. Senhor, se meus filhos estiverem em casa, assistindo neste momento, Senhor, este culto, eu quero abençoá-los. Eu te abençoo, Túlio, eu te abençoo, Thales, eu te abençoo, Tiago. Eu abençoo meus filhos na fé. Eu abençoo os filhos das irmãs nesta noite. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, tenhamos um final de semana abençoado. E que no teu santo e poderoso nome, se tem algum filho que não fala com a mãe, se tem alguma mãe que não fala com o filho, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Todo, Pai, esse embaraço, tudo aquilo que está, Pai,
deixando o coração dessa mãe triste, tudo aquilo que está deixando o coração desse filho triste, seja agora repreendido. E que no nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha quebrantar o coração dos filhos, e quebrante também o coração dos pais, o coração da mãe. E assim nós encerramos este culto, esta quinta profética, Pai, abençoando a nossa família, em nome de Jesus. Amém?